olá! Mais uma vez aqui pela Rede Vivac de televisão. Eu sou a doutora Audrey Azevedo, iniciando com vocês mais um Descomplicando a Saúde. E hoje conto com a presença aqui da doutora Jennifer Trizzi, ginecologista, né? E hoje nós vamos falar de um assunto para lá de importante, como ter qualidade de vida na menopausa, na melhor idade, cada um fala de um jeito, né, doutora? Sim. Gratidão por ter aceito, por ter aceito. E olha que quando eu entrei em contato, olha para vocês o que a gente traz para vocês e por vocês. Ela falou assim, eu só tenho agenda em abril. Então, gratidão. Acolham e recebam com muito carinho e com muita atenção tudo que a doutora traz para vocês, porque não é para qualquer um, né, doutora? Então, gratidão. Se apresente para o nosso público e vamos lá no nosso bate-papo. A minha formação como médica especialista em ginecologia e obstetrícia, ao longo da minha vida, né, eu fui percebendo que a medicina tradicional já não conseguia arcar com tudo, e aí eu fui atrás de uma medicina integrativa funcional que gera uma longevidade saudável. Então eu abrangi muito mais conhecimento e melhora no atendimento para todos os meus pacientes. O que seria, doutora, essa medicina integrativa para o nosso público entender? O que seria essa medicina que agrega tanto a medicina, né? Então a medicina do século XX é o que a gente aprende na faculdade. Então é aquela que a indústria farmacêutica vem promovendo, a gente vai estudando, se especializa e no final a gente tem a noção do que é doença e qual remédio dá. Doença, remédio. Você tira uma pessoa de um derrame, de um infarto, mas na medicina crônica, né, que é aquelas doenças crônicas, você não traz uma qualidade de vida para o paciente. Ele fica dependente de 15, 20 remédios no final da vida. Sim. E é isso que me incomodava muito, porque o remédio só remediava. Sim. Então eu fui atrás. E a medicina integrativa, ela vem há muitos anos, há mais de 50, 60 anos. Ela integra muitas coisas. Dentre, digamos assim, ela vai integrar o psicólogo me ajudando, ozonioterapia, acupuntura, vários outros terapeutas juntos para me ajudar. E dentro da minha área, eu começar a olhar, o paciente está tendo estresse, ele está com muito nervoso, ele está com mágoa e rancor e gerou um câncer, ou ele está comendo coisas inflamatórias que estão gerando piora da doença que de base, ou ele não está fazendo exercício, está sedentário e está inflamando mais ainda o organismo dele, ele não tem uma resistência física para levantar de uma privada quando tiver 80, 90 anos. Então é isso que a gente começou a entender, que a medicina tem que ser para dar qualidade de vida numa longevidade, porque todo mundo está chegando aos 100 anos. Exatamente. E fácil. Cada dia nós estamos numa sociedade mais velha, né? Então, essa é a parte que eu comecei a estudar muito, e aí o que eu comecei a entrar de cabeça? Na hormonologia, que é o quê? Modulação hormonal, que abrange a melatonina, que é o nosso sono, horário de dormir, você dorme bem, você acorda bem, você tem energia. Depois, você vai para a tireoide, que é metabolismo. Você está emagrecendo? Você está engordando? Você está tendo gordura abdominal, que na pós-menopausa a mulher começa a virar um bujãozinho, né? Sim, sim. Você está tendo compulsão por doce, por compras, né? Sim. Isso tudo é descompensação da tireoide. Sim. E a gente não aprende isso na medicina tradicional. E quando te deu esse instalo, doutora, para procurar, assim, essas outras técnicas, enfim, né? Foi quando eu fiquei muito doente. Olha, que interessante. Então, quando a gente está do outro lado, a gente está como paciente e a gente não vê uma saída agradável para o seu problema, você não se sente tão acolhida e os colegas querem passar remédio, né? Então, eu acabei desenvolvendo uma pancreatite, precisei passar por uma cirurgia e nessa história toda ninguém me dava apoio. Come isso, come aquilo. Vamos ver os seus exames, vamos ver se você está desnutrida, vamos entrar com suplementos. Não tive isso. Simplesmente apareceu e justamente, pronto. Eu cheguei a 52 quilos. Eu sumi, eu perdi quase todo o meu cabelo, eu perdi toda a minha saúde. E eu não tive isso. E eu falei, chega. Isso eu tô uma médica. Eu falei, eu tô descontente, né, com a medicina que eu tô praticando, eu não resolvi endometriose, cisto de ovário, infertilidade, várias grávidas com complicação, eu achava que tinha algo a mais. E eu falei, a gente tá no século XXI, tem que ter algo a mais, né? E aí, por isso que eu amo tanto as redes sociais, porque o Instagram foi o lugar que eu achei como procurar o caminho. Então, eu achei médicos nutrólogos que falavam do quanto o leite inflamava, do quanto a farinha inflamava, do quanto o intestino é o nosso segundo cérebro, que aqui tem 90% de receptor de serotonina, que se você não tiver intestino bom, você vai ter depressão e ansiedade. Sim. Olha que louco.
Ninguém falava isso na faculdade pra mim, né? E aí eu comecei a entender esse mundo maravilhoso, né? Primeiro pra si própria. Sim, eu fui mudando em mim. Eu tinha até vergonha de falar. Porque eu era uma médica há 15 anos tradicional. E a medicina tradicional vê essa outra medicina como charlatanismo. Sim. Como uma agressão. Sim. Não, veio pra somar. Fantástico. Graças a Deus, hoje já somos em 14 mil médicos agora no Brasil. Mas é muito pouco, é uma sementinha. Então, assim, a mudança começou em mim primeiro. Eu comecei a ver se dava certo, né? Porque a gente fica receosa. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter saúde de novo, que eu comecei a ter vida de novo, qualidade de vida, eu falei, é esse o caminho. É esse o caminho. Nunca vou abandonar a medicina tradicional. Eu preciso dar remédio. Eu não vou deixar ninguém morrer por uma infecção de urina, nada disso. Mas por que não dar qualidade de vida para o meu paciente? Meu paciente que tem diabetes, que toma um monte de remédio, por que não fazer ele comer melhor? Por que não dar mais pique, energia e disposição para ele fazer uma academia? E aí sim, ele acaba bem a vida. E não... por consequência diminui a medicação, porque a gente sabe que se ele melhora essas outras áreas. Então, essa conscientização é que foi realmente a minha paixão. E tudo isso veio eu estudando neurociência. Quando você começa a entrar realmente no cérebro, você começa a entender que tudo começa ali. Exatamente. E inclusive as doenças patológicas, né? As doenças. Então, sempre a gente olha que, assim, toda emoção que a gente vai deixando pra lá, põe debaixo do tapete, né? Eu mesmo faço terapia desde 16 anos. Mas a amargura que eu tava vivendo na profissão gerou a pancreatite. Porque pâncreas é amargura. É amargura. Se você perde a doçura na vida, você vai ter problema no pâncreas. Exatamente. Você vê, né? E eu fazendo tanto tempo de terapia. Mas a gente é humano. Sim. A gente pode errar, né? Então, hoje em dia, o que eu falo muito para os pacientes? Comece a olhar com carinho para você. Você vai errar. Mas esteja pronto para voltar a se perdoar, seguir em frente e se tornar uma pessoa melhor diante desse erro. E não ficar só se culpando pelo erro, né? Então, tudo isso é saúde mental, é saúde física, é saúde emocional. Tá tudo interligado. Fantástico. Isso que é a medicina integrativa. Integra vários conhecimentos, várias frentes para ajudar verdadeiramente o paciente. E aí, como que foi ir para longevitude, vamos supor, né? Aí, por que essa área? Foi também por conta da sua mesmo, da sua doença mesmo? Ou porque falou assim, não, esse público, esse nicho tem ali precisa de um cuidado especial? Foi a minha dor, porque eu era 90% obstetra. Eu chegava a fazer 20 a 30 partos. Que eu tô perguntando, eu falei, nossa, foi de um, né? Eu chegava a fazer 20 a 30 partos por mês. Era a paixão da minha vida. Meu marido mesmo falava, você ama mais sua profissão do que a mim. Então, assim, eu deixava de fazer tudo, viajar, tudo, porque tinha um bebezinho para nascer. Eu amava isso. Só que quando eu me vi doente e não podendo exercer uma coisa que eu amava, porque se eu não tô bem, como que eu vou dar assistência boa para minha paciente? De jeito nenhum, né? Então, quando comecei a entender que eu fiquei doente, aí eu fui chegando perto dos 40, começa aquela ladeira total, que é perda de testosterona, você não tem mais pique, energia, disposição. Pô, eu vou aonde? Pro caixão? Não. Então, tudo que eu fui estudando, eu comecei a me apaixonar. E aí foi quando eu comecei a abrir minha mente para essas mulheres que não têm uma assistência adequada. Que não fantástico. Não tem mesmo. Eu vi as minhas pacientes mesmo falavam, doutora, eu tô mal. Eu vou em outro médico, ele fala pra mim, é assim mesmo, aguenta. Você tá envelhecendo, faz parte da velhice. Sim. Você vai ter calorão. Toma mais isso. Toma um antidepressivo e um ansiolítico. Vamos embotar suas emoções que você fica bem. Exato. Finge que tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, quando você toma um ansiolítico e um antidepressivo, vira o quê? Um chuchu, uma abobrinha, fica zerada a testosterona. Exato. Aí que você não vai ter mesmo vontade nem de transar. E não é que a gente tá falando, gente, que a gente é contra, né? Porque eu também levanto essa bandeira, né, contra, mas assim, não é contra os fármacos, não é isso, né? A gente sabe e a gente entende que é necessário em determinados, muito necessário. Sim. Só que, gente, tem mais, dá pra se... Tá, tomou ali, tirou daquela fase crítica, gente, depois com outras atitudes, né? Com outro pensamento. Hoje em dia o meu público acabou sendo até homens. Eu comecei a atender os maridos das pacientes. Gente, de obstetra, olha que fantástico. Hoje em dia eu me intitulo médico de gente. Eu sou médica de gente. Olha que fantástico. Então, o que eu comecei a entender? Que existia muitas pessoas que não eram acolhidas pela medicina tradicional. Elas não acreditavam mais em médico. Elas não queriam mais saber de médico, era uma aversão. E eu brinco muito que o meu consultório virou a tenda dos milagres, né? Porque adorei. As pessoas entram muito mal, mas muito mal.
desesperançadas. E só de você falar pra ela que se ela tirar um alimento inflamatório da vida dela, que ela vai ficar melhor. Ela fala, será? Eu falei, faz. Ao invés de dar, de prescrever E aí medicação... todo mundo me pergunta, mas você vai tirar os remédios que eu tô tomando? No primeiro momento, não. Sim. Você vai me pedir pra tirar. É você que vai me pedir. E é isso que acontece. Você vai equilibrando, até que o ponto ela fala, doutora, eu não preciso mais de antidepressivo. Eu tô super bem. Olha, você me deu a vida de volta. Porque a hora que a pessoa não tá dormindo e você dá uma melatonina, é um remédio pra dormir, melatonina? Mas se a pessoa não tá dormindo e tá tomando o Zolpidem pra induzir o sono, para de produzir melatonina. Você zera a melatonina dessa paciente. E aí, ela vai ter qualidade de vida? Não, porque a melatonina é a maestrina da orquestra. É ela que vai dar comando para a tireoide fazer a manutenção, a suprarrenal e o ovário. Então, quando você começa a equalizar tudo, equilibrar os pratinhos, né? Sim. Então, você começa a entrar verdadeiramente no que estava desequilibrado, o entorno. Que o remédio só veio lá para te salvar de uma área, de uma zona crítica. Sim. Só. Mas não é ele que vai trazer de volta a sua saúde. Exato. E nem resolver a causa, a raiz ali, né? Da questão. Então, a medicina integrativa é isso. É você ir lá na raiz, pegar a raiz, começar aos pouquinhos e construindo para desconstruir os remédios. E que bom, né, doutora? Se desde não precisar chegar aí na melhor idade para começar assim. Que bom, porque hoje nunca se teve tantos jovens com ansiedade, com depressão, com diabetes, com obesidade. Infartando cedo. Não é? É muito, gente. Tá cada vez mais cedo, assim, ou né, menor a idade. Então, assim, imagina se a gente consegue a dádiva aí de mais médicos com essa mentalidade, com essa maturidade. Ou seja, não precisa chegar lá para começar, já dá para começar já dá para ter uma manutenção. E eu atendo muitas adolescentes, né? E aí eles ficam muito eles chegam já na retranca. Eles não querem, né? Que essa daí vai se meter na minha vida, né? E aí eles ficam só falando, não vou fazer isso não. Mas é incrível. Eles começam a pesquisar. Rede social. E aí eles começam a fazer. E volta e fala, putz, doutora, que incrível. Eu tava com raiva da minha mãe, que ela me trouxe aqui. Eu tava com raiva. Ah, porque aí a maioria dos adolescentes são levados pelos pais. E aí começa a melhorar. Começa a melhorar tanto a parte de ovário, policístico, de perda de memória. Eles querem agora, todo mundo quer tomar remédio para ter mais performance cerebral, né? E isso gera outras coisas. E todo mundo hoje tem TDAH. Generalizou. Falei isso um pouco antes. E aí, como que a gente vai chegar no futuro assim? Exato. Não é? Que é o nosso futuro, esses jovens. Justamente. Perdeu-se a mão, né? Sim, perdeu-se a mão. Sim. E quem é, então, a maioria, esse público, esse nicho que te procura hoje? Então, eles já sabem, quando te procuram, já sabem da sua metodologia. Porque não todo mundo, mas a maioria que chega fica sabendo no boca a boca ou no Instagram, propriamente dito. E quem ficou sabendo no boca a boca, vai no Instagram pra ver o que eu falo. Elas olham tudo. Ai, doutora, eu vi esse vídeo, eu vi que você falou isso, eu vi que você falou aquilo. Nananana. Tudo. Elas já chegam e falam, doutora, só faltava te conhecer. Eu já te conhecia dos vídeos, né? Te procura como ginecologista. Perdeu-se isso, não mais. Então te procura mais por... Algumas vêm, porque eu tenho essa formação, e aí tem questões ginecológicas, muitas das vezes, mas assim, elas já começaram a entender, né, que eu vou olhar o todo. Que eu não vou olhar só a vagina, a vulva, a mama, não. Fantástico. Então elas já vão procurando não só resolver essa questão específica, mas essa melhoria no total. E o que eu achei muito louco hoje, foram 2 pacientes que tiveram o mesmo comentário. Doutora, eu não quero mais usar um implante hormonal. Eu falei, por quê? Ah, deu tudo errado comigo. Eu falei, é mesmo? Vamos lá, eu já sei onde que foi o problema. Porque tá muito na moda, né? Então elas procuram quem põe implante. Eu falei, ele te deu essa aula que eu dou? Explica para o nosso público o que é o implante hormonal. O implante hormonal é um chip, né, que todo mundo fala, um chipzinho assim, um comprimidinho, que você coloca debaixo do bumbum para repor testosterona, estradiol, NADH. Tem vários hormônios que você consegue colocar debaixo do bumbum e não precisa ficar passando creminho na pele todo dia. Então facilita a vida, né? E criou-se essa coisa de eu vou pôr o implante e vai resolver tudo na minha vida. Eu vou virar outra pessoa. E eu falei, eu já sei onde que é raro. Toda vez é isso. Por quê? Quem vai pro implante, os médicos que vão para colocar implante, esquece que nós somos um todo. Se você não melhorar
o sono, não melhorar a tireoide, não melhorar a suprarrenal, que é a fábrica de energia, e só olhar para a falta do ovário ou do testículo dos homens, você vai ficar só com os efeitos colaterais. Ou seja, coloca uma testosterona sem melhorar o intestino, acne, queda de cabelo. E é tudo dose dependente. Sim. Então, assim, eu desmistifico muito isso, né? Olha que e fantástico. todo mundo acaba dando certo, porque elas começam a entender que não adianta ir no final só resolver o problema final, que é a falta da É testosterona. uma engrenagem, né? E a questão do mental, do emocional? Ah, isso é maravilhoso, maravilhoso. Amo as psicólogas, não vivo sem psicóloga, nunca vivi. Hoje em dia, então, todo mundo que vai, eu falo o seguinte, você tem 2 coisas pra você fazer. Ir na psicóloga e tomar mais água. Não dá pra gente começar a melhorar a sua vida se você não entender e resolver tudo que ficou no passado. Porque todas aquelas emoções mal resolvidas vai voltar e vai te cobrar. Exatamente. E vai voltar num órgão choque seu. Porque a gente não aprende muito pelo amor, é pela dor. Exato. Então ele vem, te dá uma dor, que foi o meu caso da pancreatite, pra parar. Olha pra sua vida. O que você tá fazendo da sua vida? Cadê o amor próprio? Quando você tá no avião, cai a máscara, se você colocar no amiguinho do lado, morre você e ele. Exatamente. Você tem que colocar em você pra poder ajudar os outros. Se você não está bem, como que você vai ajudar os outros? E aí que é o emocional, né? Então isso é uma construção, é lento, né? Sim. Eu falo pra eles, gente, vocês querem ir no psicólogo e resolver em 2 sessões? Não, você ficou 30 anos. Tá cada vez mais imediatista. A gente tava falando exatamente sobre isso na... Mas o legal que eu achei na pandemia, porque eu trabalhei muito na pandemia, todo mundo foi pro psicólogo, todo mundo mandava. E isso começou a melhorar muito a visão, parar de vibrar na energia do medo, que foi o que mais matou no Covid. Exato. Foi a energia do medo. Continua pairando ainda, continua, nós somos uma sociedade Sim, que paira aí no sim. medo, por isso tanto texto, Então, TDAH, assim, o tudo, mundo né? moderno trouxe muitas facilidades. A gente tem acesso à internet, não sei o que lá. Mas a gente tá ficando intoxicado. Exatamente. A gente tá se envenenando. As pessoas não sabem quando parar. Quando você fica no Instagram, a dopamina que é liberada é tão gigantesca que você quer ver mais, quer ver mais. Você não tem limite. Exato. Eu me peguei já assim, em um momento que eu tava triste. Você fica lá quando você vai ver às 2 da manhã. Exato. E cadê a sua saúde? Né? Então tudo tem que ir E parcimônia. dependendo do estado emocional que você tá, você só vê, ou você só vê desgraça, assim, Sim. tipo, a minha vida é um inferno, é Sim. o ó, porque todo mundo é melhor do que eu. É, que Você a grama entra do vizinho é sempre mais Você verde. entra nessa, né? Você não consegue ver uma coisa boa. Então, aí, nessa parte, a internet, Péssimo. zero. Péssimo. Só que então Faz você 11 anos que eu não vejo TV aberta. Porque foi isso que matou no Covid. Foi você ficar olhando essa energia ruim, né? E isso envelhece. Muito. Isso envelhece. É isso que a gente fala muito da longevidade. Você quer ficar linda? Não adianta só ficar pondo botox. Se você se matar de comer açúcar, vai glicar. Vai dar ruga. O que mais dá ruga é açúcar. Olha isso. E dá muito prazer. Exato, Né? exato. Então você vê, tá tudo interligado. Se você ficar vendo uma notícia ruim, você ficar vendo um da Atena, desculpa, Não, mas... você vai entrar na vibração dos bandidos. Você sai na rua, tem 10 pessoas. É você que vai ser assaltado. Exatamente. Então a gente começou a entender o poder do cérebro. E fora isso, né, doutora, assim, esse medo que nós estamos falando, é que cada vez estão diminuindo a idade. Então, assim, você fez 50, você fez 55, você já não serve mais para o mercado de trabalho. Sim. Olha, os meninos estão vindo aí com um gás total aí. Tá? Então, você vai começando a incrustar em você esse medo, Mas essa foi ansiedade. aí que eu virei o jogo. Por quê? Quando eu fui fazer a pós em longevidade, quando eu comecei a estudar hormônio a fundo, eu comecei a entender que com 20 e 30 anos, quase ninguém tem câncer, quase ninguém infarta. Claro, tá mudando um pouco. Mas quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você já tem um conhecimento legal, você vai começar a curtir a vida lá perto dos 50, é hora que o hormônio cai. E aí você fala, acabou minha vida. Acabou, eu tô com depressão, ansiedade, eu não consigo mais trabalhar. E aí quando você começa a repor hormônio, dá melatonina, começa a dar um T3 para tireoide, porque às vezes a sua tireoide está produzindo TSH e T4 e não chega no T3. O cortisol da sua suprarrenal, você não está conseguindo produzir. Você vai lá e equilibra ela, dá adaptógenos para ela, rodiola rosa, witânia sonífera. Você começa a dar um ar. E aí pega lá o ovário da mulher. Começa a dar uma testosterona, começa a dar uma progesterona. Progesterona é pra tirar você da irritabilidade. Falta da progesterona, o que você quer? Matar todo mundo. Matar todo mundo. Uma puta irritabilidade. Você dá progesterona, fica até mais calma, até respira. E falando de ovário, nunca se viu, ou então sou eu, não é possível, porque eu nunca ouvi falar tanto de endometriose.
Vou te contar. Sou eu ou é verdade mesmo? É verdade. Eu nunca chegou tanto paciente no consultório falando de endometriose. Nós não estamos ficando mais doentes. Nós estamos sendo envenenados. Exato. O que está acontecendo? Quando você coloca um plástico dentro do micro-ondas, o que libera na comida? Xenoestrógeno. Quando você pega uma garrafinha de plástico, deixa no carro, esquentou, xenoestrógeno. Quando você pega aquela água que veio da Sabesp, todo mundo tomando anticoncepcional, a Sabesp vai conseguir equalizar tudo? Não. Seu chuveiro, xenoestrógeno, além do cloro. Então, a gente começou a entender que os alimentos foram modificados para durar mais, vão envenenando você. Então, toda essa história de inflamação, que é isso, resumo da ópera é isso. Você vai inflamando e você gera uma fase que é a predominância estrogênica, que seria para acontecer com 35 anos. Você começa a ter essa predominância do estrogênio ruim com 15, 20, 30, 35 anos. As meninas estão tendo endometriose com 20 anos. Exato. Perdendo útero com 25 anos. Exato. Então tá uma coisa tão cruel que você fala, gente, as pessoas têm que começar a acordar. Endometriose não adianta, ela é uma doença autoimune, ela não tem cura, ela só tem controle. Não adianta você ficar extirpando tudo da mulher no intuito de trazer qualidade de vida e não vai. Tem paciente minha que tinha endometriose no pulmão, você vai tirar o pulmão da mulher? Não. E é aí que entra a história de equalizar os hormônios. Quando você começa a modular e você descobre que dando progesterona e repondo gestrinona, você equilibra e seca os focos de endometriose. E tendo essa equipe multidisciplinar, a gente vai até também pro lado do emocional, que a gente entende também que, assim, a endometriose trazendo aqui pro emocional, a doutora me corrija se eu estiver errado, gente, a pessoa tem o quê? Ela tem medo de passar a vida adiante. E aí é onde a doutora tá falando, vai lá atrás, resolve seus medos, seus BO, como eu costumo falar, vai lá e resolve seus BO, porque assim, o que está te trazendo esse conflito? Eu tenho endometriose, eu fui estudar a fundo. Na medicina tradicional chinesa, 3, 5 mil anos atrás, eles já falavam que quando você tem o Yin e Yang, que é a energia masculina com a feminina, e você bloqueia a energia feminina, que no mundo moderno é isso que as mulheres têm que fazer. Exatamente. E fazer acontecer, provar que é boa, é energia masculina. E chega em casa, você esquece. Pô, você tem que voltar a ser mulher. O que é ser mulher? Não é mimimi. Não. É ter auto-amor, é ter auto-respeito, é ter auto-perdão para voltar a ter autoestima. Essa energia poderosa da mulher tá sendo esquecida. Sim. Porque ela tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e ela se esqueceu. Exato. E as mulheres estão ficando muito doentes. A gente tem os poluentes externos, mas tem os poluentes internos. Sim. De não olhar mais com carinho para ela. Ela é a única que não olha para ela. Todas chegam no consultório, doutora, eu me larguei. Eu simplesmente me larguei. Eu tive filho, eu cuidei do meu trabalho. E aí eu vi, poxa, eu tô doente. Eu tô doente. Eu não consigo ficar em pé. Eu quero ficar só deitada. E aí, quando você dá a solução, você mostra que não é fácil, mas é possível. E ela volta a ter qualidade de vida com uma doença que não tem cura. E os relacionamentos, então? Pois é, começa a ter dor pra ter relação. Acabam. Não, e quando não acabam, porque aí o homem fala, não, já tem tanto problema, aí ele vai e arruma. Não tô aqui falando quem tá certo ou quem tá errado, não sou eu que vou julgar, mas assim, quantas e quantos relacionamentos não acabam por conta desse eu tenho que, foi fazendo, e foi aí fazendo, foi fazendo. Que a mulher tem que parar de vibrar no vitimismo e no coitadismo. Ela não tem que ficar nessa energia, porque enquanto ela fica no vitimismo, no coitadismo, e não aprende que ela tem que pegar as rédeas da vida dela e tomar a decisão de mudar a vida dela, a endometriose vai comendo como a doutora fez, percebeu-se ali que teve uma coisa, que não teve o apoio necessário, mesmo sendo médica, a gente da saúde, da área da saúde, ela fala assim, não, ela podia ficar ali, nossa, mas na o que zona que de conforto. Exatamente, mas não. E outra, ela fez, foi além, né, doutora? Porque além de se autocurar, ainda olha o bem que tá fazendo para todos que a procuram hoje, porque assim, é provando que existe sim melhor qualidade de vida. Sim, né? Eu vou sempre me usando como exemplo, porque não foi fácil pra mim mudar, né? Acredito. Não foi fácil. Eu era viciada em pão, macarrão, pizza, requeijão. Era muito viciada. E aí hoje já é mãe? Não. E aí hoje vem regrando aí essa questão da alimentação, saúde, exercício. Claro, às vezes a gente vai e come alguma coisa que não é legal, mas tem que ser a exceção e não a regra. Exatamente. Porque é isso que vai roubando a saúde da gente, silenciosamente. Então, toda essa facilidade no mundo moderno trouxe muitas doenças junto com isso. E os mais velhos, eles não... Food, então, né, isso, eles não conseguem entender que um leite que é no leite não é mais.
que uma farinha de trigo que era farinha de trigo, ela não é mais, ela é pura química. E isso que envenena. Esses dias eu comentei, gente, eu tava numa padaria tomando meu cafezinho e um moço ao lado, que tava na mesa ao lado, nem sei por que começou o assunto, mas ele falou, lá na minha cidade, ele fala, você tira o leite de manhã, quando é à noite o leite já azedou. Ele não falou azedou, ele falou um outro nome. Coalhou. Lá. É alguma coisa assim. Aí ele falou, e aqui, você vê, deixa, eu acho que é porque ele viu a caixinha de leite que a moça tava fazendo lá, né, ele ficou lá. E aí ele falou, imagina quanto e quanto não tem ali de química para que esse leite fique ali ao lado da chapa, a caixinha de leite estava ao lado da chapa, onde faz os lanches. E aí ele falou, imagina, o leite lá você tira, se você deixar em qualquer lugar ali, a temperatura ambiente já coalha, imagina esse que, para ele não coalhar, ele ficou pensando, né? Imagina quanta química não tem naquela caixinha de leite. E era um erro. Você vê, é um raciocínio simples, mas ninguém para pra pensar. Exato. E tudo, né? As verduras, fruta, tudo hoje tem os agrotóxicos, tem os conservantes que a gente... os fast food, né, que a gente fala, para ser mais rápido, para durar tanto aí. Por que hoje você compra uma lata de feijoada e a feijoada tá lá prontíssima e dura dentro daquela latinha? Se você faz o seu feijão, você não consegue colocar lá dentro de uma latinha e ela durar daquele jeito. Então você imagina que assim, tem a facilidade? Concordo. Mas atrás disso vem milhões e milhões de problemas, né? Sim. E aí a doutora conseguiu adaptar isso, todo esse estudo e a dor própria, para levar isso para adiante e fazer, então, um novo nicho aí de atendimento. Sem querer, né? Sem querer. Porque tudo é vibração, né? É vibração. Então, conforme você vai mudando sua vibração, as pessoas... Porque não era o intuito. A princípio, assim, não, eu não fiz tudo, isso. Não era o intuito, assim, falar, não, eu vou para esse lado que eu quero mudar. Na verdade, eu acho que você vai acabando atraindo, né? Pessoas que estão procurando a mesma coisa que você procurou tempos atrás, né? Hoje já não consegue mais inverter e falar assim, não, eu quero ser só obstetra, né? Hoje já não consegue mais ter essa mentalidade, não sei, essa maturidade, essa mentalidade. Eu até estudei muito obstetrícia integrativa. As minhas pacientes no Covid, nenhuma foi para na UTI, porque a vitamina D estava maior que 50, a vitamina B12 maior que 500. Então, todo o equilíbrio de suplementos, de cuidados, realmente, que a obstetrícia integrativa é muito diferente. Você olhar exames e ver o risco de uma pré-eclâmpsia, eu não sabia que tinha exame para ver isso. Tem. Né? Não só no ultrassom, exame de sangue, né? Então, as minhas pacientes, isso foi um trunfo pra mim. Eu fiquei muito feliz. Nenhuma foi para na UTI, enquanto meus colegas todos, uma hora ia na UTI, ver uma, isso na faculdade não aprendeu. Não. Olha que fantástico. Não. E ninguém tá falando mal aqui, tá, gente? Não. Da faculdade de medicina. Pode fazer a faculdade de medicina, mas é amplificar a mente, entender que há algo a mais, né? Sim. Você pode dar algo a mais pro paciente, né? E a medicina, ela tá aí. Não é a medicina que é falha, vamos falar assim, vai. Não. É a mente do ser humano, né, doutora? Que fica ali fechada naquilo, aquilo. Como os psicólogos, gente. Se você pegar um psicólogo que é extremamente freudiano, gente, ele vai continuar ali. Vamos lá, vamos falar. Verbalize a sua dor. E você não sai daquilo. Eu não consegui dar certo com Freud, não. Não, eu falo que eu briguei com o Freud na outra encarnação, porque nessa daqui, eu e ele, a gente não se dá bem. Mas imagina que você tá com uma dor. Eu falo assim, quem tem dor tem pressa. Então você procura um psicólogo para acalmar ali a sua dor. Como que você vai ficar verbalizando, gente? 1 ano, 2 anos. E segundo o Freud, você tem que fazer 30% da sua idade. Você tem que fazer quando você procura a terapia, por exemplo, né? Você tem que fazer 30% da sua idade de terapia. Então, se você procura um terapeuta com 30 anos, no mínimo você tem que fazer 9 anos de terapia ininterruptamente. Como que você tá com dor emocional e você vai ficar 9 anos, mais detalhe, para resolver aquele problema? Porque no psicólogo tradicional é assim, você chega lá e você fica assim, olha, eu tô com problema com a sogra, que é o que mais tem. E ali começa. Você vai, de tanto que você vai cansar, que nem a sogra vai morrer. Que nem quando você toma um remédio para rinite. Você resolveu a rinite? Não. Você só resolveu aquela dor inicial. Mas o que tá causando a rinite, não. Como a pancreatite. Sim. Que depois que a doutora teve, é que foi estudar e foi entender que tinha ali uma causa, uma raiz anterior a tudo isso. E é muito louco também, porque meu professor, que é o Ítalo Rachid, foi dali que eu comecei tudo, ele foi para os Estados Unidos com 49 anos, com idade biológica de 60. Hoje ele tem 60, a idade biológica de 45. Porque a gente vê que com a modulação hormonal, você rejuvenesce, porque você alonga os telômeros. Telômeros é o que faz os nossos
nossos genes. Então, quando teve todo aquele estudo do projeto Genoma, que foi estudar os genes humanos, que aí se constatou que nós somos só 20 a 30% de genética, 60, 70, 80% hoje em dia é epigenética, é estilo de vida, né? Então, quando começou a se constatar que você, melhorando o jeito que você pensa, melhorando a sua vibração, mudando paradigmas, saindo do vitimismo, do coitadismo, começando a entender que você é puro amor, que você vai vencer, que você é uma pessoa merecedora de amor, e você começar a usar o amor para comer melhor, para fazer exercício, para o seu corpo aguentar a velhice, que é para isso. Musculação é para isso. Sim. Serve para outras coisas, sim, mas na totalidade, é para você levantar da privada, é para você fazer compra e não precisar de ninguém, né? Então a gente começou a ver, englobar tudo isso. Olha que fantástico. E essa modulação hormonal descomplica aí para o nosso público. Quem vai estudar lá a modulação hormonal, que foi o que a doutora se apaixonou? Foi. Então, é o que eu estava até falando, mas assim, falando bonitinho, né? Então, primeira pergunta que eu vou fazer, que horas você vai dormir? Você dorme bem? Você acorda com energia? Tá tudo relacionado à síntese da melatonina, que é feita na hipófise. Então, se nada disso está controlado, a melatonina está ruim. Melatonina é remédio para dormir? Não. Melatonina é hormônio. Quando você repõe ela, é isso que tem que mudar o jeito de pensar, que é a mudança de paradigma. Ela vai estar equilibrando o seu organismo. Ela não vai fazer malefício. Ela não vai fazer você se viciar. Todos os pacientes me perguntam, doutor, eu vou ficar viciado, não vou mais conseguir dormir? Não. Se você quiser tirar ela e você tiver equilibrado o seu organismo, você vai voltar a dormir. Ela é pra te dar um fôlego. Quando você não tá podendo parar de trabalhar. Você tá num puto estresse, você tá num projeto, você tem que ir em frente, você tem que passar as madrugadas. Você vai pondo melatonina pra ir fingindo pro organismo que tem um pouco. Ou no processo aí de TCC, faculdade térmica, a gente sabe também que é... Sim, que é pauleira. Né? E aí a gente começa descendo, vai pra tireoide. Vai ver como estão os hormônios, o metabolismo. Depois vai pra suprarrenal, que é a nossa fábrica de energia. Tudo isso é modulação hormonal. E por último, a gente vai olhar as gônadas. Ovário nas mulheres, testículo nos homens. Nos homens, a andropausa não é tão sentida, porque eles produzem de 300 a 1000 de testosterona, e nós, mulheres, produzimos de 20 a 40. Olha a diferença, né? Então, por isso que a mulher sente muito mais, quando ela para de menstruar, principalmente, a pós-menopausa é cruel. Se ela não tiver toda essa ajuda, todo esse carinho, eu pegar pela mão e falar, vamos junto. Sim. Você vai ficar bem. E aí, todas... começa a falar, putz, agora eu vou viajar, eu vou curtir meus netos. Qualidade de vida. Então, reposição hormonal, modulação hormonal, vida. Doutora, a ortomolecular tem algo a ver? Como que é? A ortomolecular, ela olha os desequilíbrios do organismo em questão de minerais, de suplementos, várias substâncias que a gente acaba estudando, né, para melhorar a resistência insulínica de forma natural, que é o começo do diabetes, melhorar a hipertensão através... Então, eles querem pegar mais essa parte de molécula mesmo, né, de vitaminas. Então, eles acabam fazendo fórmulas grandes. A minha crítica... talvez não seja aceita muito, mas a crítica positiva que eu vejo é que os meus professores nutricionistas falavam muito pra mim, que eu comecei a me empolgar, eu queria tomar tudo, né? Você acha que você tem intestino pra absorver tudo isso? Você não tem. Você não vai conseguir absorver tudo. Tanto que aí que surgiu a minha ideia de ir atrás de estudar injetáveis. Por quê? Pessoas com bariátrica. Eu ia falar isso. Pessoas com bariátrica, pessoas que estão com o fígado comprometido, esteatose hepática. Pessoas que estão com o intestino horroroso, você acha que tomando as vitaminas por via oral, quanto que ela vai absorver? 30, 40, 50% no máximo? E o cocô e xixi vai ficar rico de nutrientes. Mas e ela? Então, quando você tira a via oral da jogada, que o fígado está comprometido, o intestino, e vai direto para o sangue, poxa, quer coisa melhor que isso? Eu amei quando eu comecei a estudar injetáveis. Eu via melhor em mim. Porque eu tomava muitas coisas e eu não via tanto resultado. Quando eu passei para injetável, eu falei, caramba, eureka, é mais um passo além disso. Sim, né? Sim. Então é para isso. E qual profissional, doutora, assim como a doutora, que é o nosso público aí da melhor idade, vamos lá falar, tem que preocupar. Gente, e isso é medicina integrativa, pelo amor de Deus, assim, porque eu já recebi mensagens também. Aqui não, volto a falar, não estou falando mal das terapias, existem inúmeras terapias aí que hoje pode ser... eu amo. Isso, podem ali servir de, né, vamos lá falar de coadjuvantes ali no tratamento. Sim. Mas, gente, sempre tem que ter o acompanhamento de um médico, porque é ele que vai nos direcionar, vai para esse, vai para aquele, esse, talvez você vai precisar de mais de um, ok, mas sempre...
de um médico. Qual é o médico hoje que, vamos supor, nesse caso, o nosso público precisaria ter, porque é difícil você não cair nas mãos. Não, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, mas assim, para não te encher aí de medicação, ao invés de, né? Então, ainda tá muito difícil, né? Os colegas não aceitam esse tipo de medicina que acolhe o paciente, que dá qualidade de vida, porque eles ficam na retranca achando que é tudo que é enganação. Mas eles nem testaram nele. Tudo que começa, tudo que é novo, gera muita crítica, muito ataque. Sim. Até que as pessoas comecem a ver que é legal. Exatamente. Ver que funciona. Exatamente. Então, é nessa fase que a gente tá, do ataque. Então, todo mundo tá atacando. Então, quando você vai no ginecologista tradicional, ele vai falar, aguenta a menopausa, faz parte. Se eu te der hormônio, você vai morrer de câncer. Não, é hormônio isomolecular. Ele é quase que 100% idêntico ao nosso hormônio interno. É nisso que a gente se baseia. A gente nunca vai querer passar uma coisa que vai prejudicar a pessoa. A gente fez um juramento de Hipócrates. Nunca prejudicar o paciente, né? Então, é nisso que a gente se baseia. E eu fui estudar tudo isso a fundo também, não só por causa de mim, por causa da minha mãe. Eu queria matar minha mãe e meu pai de câncer? Não. E eles precisavam de hormônio. E eu morria de medo de dar hormônio, porque na medicina tradicional me ensinaram que reposição hormonal dava câncer. Olha aí. Então eu fui atrás e comecei a entender que existia um hormônio que vem do xixi de uma égua grávida, que você toma por boca, vai passar pelo fígado e pode intoxicar o seu fígado e dar um estopim para o câncer de mama, estopim para uma trombose. É um tipo de hormônio. E o outro é o que vem das plantas. Você sintetiza no laboratório, passa na pele, põe um comprimidinho debaixo do bumbum e fica plena. Porque o seu organismo está ávido, ele quer. Então, quando você entra com uma testosterona, um estradiol, uma progesterona, graças a Deus me salvou. Eu tava muito mal, muito obrigada, gratidão. Mas... é isso que o organismo sente. Mas os médicos tradicionais ainda não conseguem ver isso. E aí os pacientes ficam muito frustrados. Olha isso. Outra coisa, eu fiz outro dia até um vídeo falando. Eles não querem nem pedir vitamina, exame de vitamina. Pra que ficar vendo isso? Que coisa idiota. É nutricionista que tem que ver. E eles não aceitam, né, nutricionista. Eu amo nutricionista. Porque quando você vê uma pessoa começar a aumentar a vitamina D e falar pra mim, doutora, no Instagram elas me mandam, doutora, só de aumentar minha vitamina D, eu sou outra pessoa. Sim. E a B12, então, doutora, você passou pra mim. Elas mandam, às vezes, exame, né, pacientes que não conseguem passar comigo no consultório. Eu entrei, nossa, eu tô ótima. Suplementação. Precisa. Por quê? Os alimentos estão conseguindo hoje em dia dar conta da gente absorver tudo? Não. De maneira alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. É o que nós estamos falando. A facilidade veio, mas só que assim, por outro lado... E os hormônios precisam de suplemento? Sem vitamina D você vai absorver hormônio bem? Você precisa de gordura. Hormônio vem da onde? Do colesterol. E aí, o médico tradicional falam pra você tomar estatina. E aí? Tem que tomar estatina todo mundo? Não. E se fosse assim os veganos, né? Que não teria nenhum vegano, vegetariano, vegano doente. Concordo. E a maioria fica muito doente, porque eles não entendem que eles têm que repor ferro, vitamina B12. Eles não dão conta na alimentação. Eu tenho uma paciente só que dá conta, mas ela fica todo dia, ela cozinha 3 horas por dia. Todos os dias ela cozinha 3 horas. Por quê? Ela tem tempo, né? Pra fazer os alimentos, pra ter todos os nutrientes. Quem que tem tempo pra fazer isso? Não. É muito raro. Não. Então, o vegano, vegetariano acaba tendo muita desnutrição. Exato. Olha a importância. Ela fez eu calar a boca. Vocês viram que olha que é difícil eu calar a boca. Eu ficar quieta é difícil. O que eu tô gostando muito dos injetáveis, sabe em quem? Nos idosos ou nos novinhos que são vegetarianos e veganos e tem sarcopenia. Você já ouviu falar de sarcopenia? Não. É igual osteopenia. Osteopenia é quando o osso vai embora. E sarcopenia é quando o músculo vai embora. As pessoas estão comendo tão mal, estão fazendo dietas tão malucas e estão gerando bulimia, anorexia, e o músculo vai embora. E aí a pessoa vai ficando caquética com 30 anos. Ela não consegue nem levantar direito da cadeira. Ela está totalmente desnutrida. Ela quer comer? Ela já perdeu o ritmo de comer. Exato. Você vai pondo na veia, vai recuperando. Faz mal, né? Você vai recuperando o músculo. Vai repondo todas as vitaminas. Tem um nome, não tem, para essa medicina que é de injetável? Tem um nome, não tem? Ou não? Tem um tratamento agora? Mesmo. Soroterapia? Talvez? Eu acho que foi soroterapia. isso. Que nos Estados Unidos existe há muito tempo. Em cada esquina tem soroterapia. Aqui é muito raro.
Aqui tá começando Aqui a engatinhar. É muito raro. Quantos tem, a doutora tem mais ou menos essa média em São Paulo? Vamos falar de São Paulo, que é onde nós estamos, vai. Sábado agora eu vou em um congresso. Primeiro congresso de injetáveis, né? Mas assim... Primeiro congresso de injetáveis. Nos Estados Unidos já tá há quanto tempo lá? Muitos anos, né? Mas é isso. Então, assim, você vê, né? Que coisa, né? Você vai juntando uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, assim, você falou que profissional. Fica difícil eu falar, porque a medicina do século XX, ela dividiu o corpo, né? Então, um é médico cirurgião de cabeça e pescoço, outro é do coração, outro é do pulmão, outro é da mama, outro é do abdômen, outro é da perna, outro é do joelho, do pé. Vai ficando mão. O cara só vê mão. Exatamente. Né? E aí você vai no geriatra e ele passa o quê pra você? Estatina. Que vai dar dor nas pernas, cansaço, fadiga, perda de memória. Vai resolver o problema? Não. Porque se ele não falar para o paciente que ele tem que mudar a dieta, porque o que mata? É o colesterol? Não, é o triglicérides alto, porque tá comendo açúcar pra caramba. Se você come muito açúcar, as suas artérias e veias vão ficar inflamadas. E vai juntando o quê? Coágulo, sangue velho. E vai formando uma pelota que vai virar um coágulo. O que o colesterol faz? Vai lá em cima e tenta segurar esse coágulo. Ele é o mocinho da história. Ele forma uma placa em cima, só que quando solta, porque a pessoa continua a vida louca, cerveja, pão, macarrão, solta, entope o cérebro, derrame. Entope o coração, infarto. Mas foi o colesterol que causou? Não. Foi a vida louca da pessoa, foi o estilo de vida dela, que é a epigenética. Sim. Que é tão difícil de mudar, é difícil. É muito difícil. Mas é possível. Não é, exatamente, não é? E outra, e o que eu acho mais interessante é que, assim, não precisamos, né, doutora, chegar nessa idade para fazer uma manutenção, vai, correr atrás, como diz, correr atrás do prejuízo. Dá pra gente ter uma prevenção. Isso, é a medicina da prevenção. Né, ao invés de fazer essa manutenção. Tem paciente minha que tem que tomar estatina? Sim, ela infartou com 45 anos. Ela vai ter que tomar o resto da vida. O que eu faço para equilibrar? Aí que entra a medicina da prevenção. Eu entro com coenzima Q10 em alta dosagem. E aí ela para de ter dor nas pernas, para de ter fadiga, para de ter mal-estar. Olha que lindo. Você usou uma substância natural para equilibrar um remédio. É isso que é a medicina da prevenção, é a medicina integrativa, é a medicina do estilo de vida. Mas nem todo, porque assim, agora eu aqui pensando, né? Vamos trazer, que nem a doutora falou, no Instagram, vamos trazer um Instagram de referência. Tem muito médico lá, medicina integrativa, mas nem todos os médicos de medicina integrativa vão trazer por esse viés, por esse olhar. Eu tenho pacientes que já passaram assim, com 5 médicos dizendo que era integrativa. Super frustrados. Falou, doutora, eu só tô vindo aqui porque eu vi no Instagram o que você fala. Porque eu fui em vários que falavam no Instagram, quando chega lá é fake news. Olha aí. Vários me falam isso. Olha aí. Descomplica pro nosso público o que é fake news. Nem toda senhora ou senhor que tá em casa vai saber. Fake news, começou muito esse fake news com o Covid. Porque geravam notícias falsas, tornavam elas verdadeiras, todo mundo acreditava, de repente falando, não, é falso. Não, é né? falso. Então era isso. É a maioria da vida que você, senhor e senhora, vê lá na rede social, né, doutora? A maioria daquela vida é não é aquilo, né? É tudo montado, né? Então... é isso, vai da consciência de cada um. Exato. Ficar propagando uma coisa que não é, né? E vai enganando a população também, então... E vamos pesquisar, gente, vamos olhar, que nem as pacientes da doutora. Hoje, que nem ela falou, elas entram vamos usar a internet pro bem, então, a nosso favor, né? Sim. A nosso favor, então... pesquisem, vá lá. E mesmo assim, pode acontecer o que nem a doutora falou, de você chegar lá no dia da consulta, perceber o que está indo contra aquilo que você está esperando, que você viu ali, que você... gente, muda. Não tem o porquê de ficar refém dessa... Sim. E não estamos falando mal da antiga medicina, não é isso. Ou da medicina tradicional. Não estamos, porque nós precisamos dela. Só veio para agregar. Exatamente, para chegar onde nós estamos. Precisamos dela. Mas é interessante que eu recebi um fisiatra essa semana, e ele falou... semana passada. E ele falou exatamente isso. Ele falou, Audrey, é super difícil achar fisiatras, né? E ele falou assim, e por quê? Porque é isso, é esse médico, que ele traz esse todo, que traz essa rede multidisciplinar. Sim, recupera a movimentação, recupera um osso, uma articulação. Se precisar do psicólogo, ele traz, se precisar do TO, ele traz, né? Do terapeuta ocupado. Então é isso, é você olhar como um todo. Não dá pra gente saber tudo, gente. Não dá pra gente ser tudo num só. Não dá, a gente vai ficar louco. Às vezes vai precisar do super especialista, que nem minha mãe machucou a mão, precisou fazer a cirurgia de mão. Ótimo.
Mas tem que ter os outros médicos para dar esse respaldo, e né? nem por isso ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Porque tem-se também uma crença aí, né? De que é o médico, de que é ele, de que é aquele. Não, gente. O que os médicos têm que entender é que eles têm que parar de ficar no ego deles para trazer o melhor para todo mundo. Porque o que mais tem é briga de egos. É, né, doutora? Que nem o cardiologista que meu pai passou há 5 anos atrás. Eu falei, você vai voltar nele? Você já tá indo na integrativa. Não, eu só preciso de autorização para fazer cirurgia de catarata. Eu falei, você vai passar nervoso, mas vai. Eu morri de dar risada depois. Por quê? Ele começou a olhar o exame. Meu pai tem 78 anos, faz academia todo dia, come bonitinho, uma graça. Ele até parou de comer todas as tranqueiras, que era macarrão. Ele é de família italiana. Como assim? Eu vou ter que parar de comer macarrão? Eu falei, pai, come de quinoa, de outras coisas. Não pode ter glúten. E aí, vai lá, os exames todos normais. Ele pôs de lado o exame. Por que você parou de tomar estatina? Porque eu não preciso, doutor. Eu tô bem, meu colesterol tá ótimo, eu tomo ômega 3. Que história é essa de ômega 3? Aí minha mãe virou e falou, mas doutor, como tá os exames dele? Não tão bons? Não vem ao caso, tem que tomar estatina e acabou. Ego ferido. Exatamente. Quer dizer, em vez de ele ver o pró do paciente e falar, caramba, parabéns! Isso. Olha como seus exames estão lindos, você tá se cuidando, parabéns, você faz exercício, você come direito. Não, o ego dele ficou ferido, porque é ele que manda ali, acabou, e tem que tomar estatina. Poxa vida, dá um parabéns, tá todo mundo precisando tanto. Não é? Você sabe que essa questão do ego, gente, é verdade. Eu, o ano retrasado, eu fui fazer um curso de medicina germânica. Ai, maravilhosa. Fantástico. Maravilhosa. Tem uma amigona que sabe pra caramba. Foi fantástico, gente. Fantástico. Eu aconselho vocês a procurarem aí, né? E eu, assim, me apaixonei pela neuroradiologia. Por ali você já consegue tirar muita coisa ali, entender muita coisa ali, né? Na neuroradiologia. E eu percebi um erro, mas assim, eu acho que ali eu falo que foi mais Deus do que enfim, o entendimento, mas enfim, eu consegui detectar um erro. Olha, foi um parto para esse médico, para que ele concedesse, sabe, prescrevesse de novo, falasse assim pra gente, pelo amor de Deus, faz de novo, repete, tá errado isso, sabe? Por quê? Porque era uma psicóloga. Só que se metendo onde não você deve. acha que você é neuro, que você é neuropsicólogo, você não é neuro. Eu concordo plenamente, não estou aqui querendo, mas que não dá só pra gente refazer, porque alguma coisa ali tá errada, não tá batendo, não né? tá batendo. Aí eu brincava com ele, a conta não tá fechando, eu falava pra ele. Sim. Mas assim, enfim, graças ao bom Deus, o paciente era super amigo, assim, acreditava, confiava e foi atrás de uma segunda opinião e realmente estava. Tô falando mal, gente, não sou médica. Todo mundo pode errar, mas aí, aceita. Exato. Deixa o ego de lado, Exato. né? E assim, e o que isso ia custar? Uma vida. Uma vida. Ia se colocar um paciente numa cirurgia desnecessária. Pois é. Era uma vida. E aí, como que sai? Era um paciente de 74 anos. Sairia? Aguentaria? Não aguentaria? E outra, mesmo que aguentasse, pra que fazer uma cirurgia? E tudo por quê? Por causa do que a doutora falou do ego. Sim. Era só isso. Então, assim, é olhar o paciente como um todo, descer um pouquinho e falar assim, olha, eu chego até aqui. Mas, de repente, pode ser que tenha outro especialista que chegue mais. Eu viro e mexo e falo, olha, isso eu não sei, eu vou pesquisar e eu te falo. Isso, e qual o problema? Te minoriza por conta disso? De jeito Te faz nenhum. menos profissional? Eu acho que isso, na verdade, é você ter coragem de assumir que você é ser humano. Exato. A gente não é Deus, médico não é Deus. Exato. Mas a sociedade também tem Criou aí uma isso, grande parcela de culpa nesse sentido, porque a gente endeusa mesmo. E ok, mas é o que nós aprendemos a ter, né, doutora? Os médicos eram e são, assim, aquela opinião que a gente tem como verdade absoluta, mas não é mais, gente. Vamos prestar. Não é que eles não sejam, não estou aqui falando, gente, não é isso, mas tem outras maneiras, tem outros meios. Hoje, essa indústria farmacêutica quer mais é que você se entupa mesmo, cada vez mais de remédio. Os médicos são os fantoches, né? Exatamente. Eles acabam sendo até as vítimas. Eles que patrocinam tudo. Então, Sim. vamos embora, vamos fazer. Patrocinam as pesquisas. Sim. E ok, do jeito gente, deles, nós precisamos. Né? Ok também. Mas assim, se a gente tem para onde recorrer, se a gente tem profissionais com essa maturidade, com esse coração, porque além de tudo, tem que ter uma coragem e um coração, porque senão você só descobriria, resolveria o seu problema, olharia para o seu umbigo, vamos supor, e se não tivesse esse coração e essa, né, de falar assim, não, eu vou levar isso adiante, também não adiantaria nada, né, doutor? Sim, porque o doutor Ítalo Rachid sempre falou, vocês vão entrar nessa, já fiquem preparados, vocês vão ser chamados de charlatão.
Então, prepare o seu psicológico. A É a primeira coisa que ele fala. A professora que eu tive de medicina germânica, Daniela, também falava. Ela, primeiro nós vamos assim, ser passado de não sei o quê. Depois vão começar a duvidar. E depois, tá bom, pode ser que sim, vai. Aí, então, se você for entrar nessa, você não passa de nada, né? Sim. E é o que a doutora falou, tudo que é novo causa isso. Causa esse desconforto. Causa estremecimento, né? Causa esse desconforto, tira aí as pessoas da zona de conforto, vamos se mexer, vamos estudar, vamos perceber que tem mais coisa além disso, né? Sim. Que bom, doutora, eu ficaria mais horas aqui falando. Muito Sinta-se gostoso convidada, o papo. nem que seja depois de abril, porque a agenda da doutora é só para depois de abril, nem que seja, mais volta, porque eu acho que, além de tudo, o nosso público, que tem quanta gente que a gente sabe também que a gente vive numa realidade onde nem todo mundo tem acesso, não tem condições financeiras para ter um convênio, para pagar uma consulta. Então, assim, aproveitem, é o que eu falei, aproveitem essa bênção de ter a doutora aqui falando com vocês, procurem a doutora nas redes sociais da Rede Vivax, que nós vamos lá levando para vocês, marcando a doutora. Se você não tem condições, vai lá, maratona os vídeos dela, os posts dela, que já dá para ter bastante conteúdo. Não que isso vá substituir uma consulta, não é nada disso. Mas já é um início, né? Já é um início, né? Então, assim, pelo menos para ir abrindo a sua mente. Sim, abrindo a mente. De repente, para quando você for a uma consulta, qual o problema de você conversar com o médico? Mas, doutor, e se? E de repente falar alguma coisa. Eu falo para vários pacientes, pede os exames. Isso. Pede. Que ele tá lá, assim, pra a sua melhoria, né? Não tá lá como lei absoluta de falar assim, não, você não tem que ter medo do médico. Não. Então, assim, peça, não deu, foi ríspido, enfim, muda, procura outro, troca de postinho, troca de UBS, né? Sim. Mas procura, gente, é você em primeiro lugar. Então, por isso é importante maratonar lá os vídeos e os posts da doutora. Doutora, gratidão de verdade por ter aberto essa janela, esse portal, e sinta-se extremamente convidada já, quando puder, venha nos visitar mais vezes. Ótimo, gratidão, de verdade, viu? E para você que nos assiste, continue, procure a doutora nas redes sociais da Rede Vivax de televisão. Coloca lá suas perguntas, tira suas dúvidas, se não for no da doutora direto, coloca aqui na Rede Vivax, que a Rede Vivax transmite ela, e tenho certeza que ela vai fazer aí o impossível para, no jeitinho dela ali, no tempo dela, tá respondendo as suas dúvidas. E desde já, gratidão por ficar conosco aqui mais uma vez até agora. Gratidão. Gratidão. Gratidão, doutora. Gente, eu ficaria aqui mais horas.